Então, como estabelecer a autodefesa? A autodefesa, ela pode começar de paracérebro a paracérebro, ou seja, do meu paracérebro ao paracérebro da consciência que está fazendo a intrusão pensênica. Então, é paracérebro a paracérebro, levando em consideração a condição extrafísica desse processo. Ou a condição, por exemplo, quando aquela orelha começa a ficar esquentinha, vermelhinha, num determinado lado, que você sabe, se aí alguém está falando mal de mim. Então você já começa a colocar os pensamentos, o teu paracérebro para funcionar. Então, a defesa pode vir instantaneamente e vem sempre por uma percepção a partir do paracérebro, porque a informação ela vem. Nós podemos evitar os pensamentos intrusivos a partir da nossa higiene mental, ou seja, nós buscamos sempre termos como base a nossa higiene mental. Como nós podemos fazer isso? Na medida em que eu penso cosmoeticamente em relação às pessoas, ao mundo que vivemos, eu estou fazendo uma higiene mental. Se eu coloco uma atitude pensênica em relação aos outros, assistencial, eu estou fazendo uma higiene mental em relação aos meus pensamentos. Se eu tenho a intenção de fazer o esclarecimento daquilo que eu já conheço, daquilo que eu já exercito, daquilo que eu considero como sendo a atitude mais adequada, eu estou fazendo a minha higiene consciencial. Então, a higiene consciencial, na realidade, é uma prática, é uma atitude diante da própria vida, da própria evolução consciencial. Nós podemos também estabelecer a autodefesa a partir da repulsão das energias externas patológicas. Eu senti uma energia negativa, simplesmente fazer a repulsão, fazer com que elas se afastem de mim. Eu posso fazer a desassimilação das energias alheias disfuncionais, simplesmente eu recebi essas energias, absorvi essas energias, agora eu vou fazer a desassimilação dessas energias. Muitas vezes a gente precisa receber essas energias. Por exemplo, se você vai fazer assistência a alguém que está muito desequilibrado, você tem que saber como é que essa pessoa está. Então você precisa receber as energias dessa pessoa que esteja passando por as suas dificuldades, para saber como elas é, você vai sentir o padrão dessas energias, vai perceber as alterações dessas energias e você vai fazer a desassimilação posteriormente dessas energias. É um fator importante. Outro aspecto também é muitas vezes você precisa assimilar essas energias, mas ter resistência pensênica a essas energias antipáticas. Por exemplo, tu estás apresentando uma ideia inovadora, uma ideia realmente que mexa com as pessoas. A pessoa às vezes começa a pensionizar negativamente, às vezes numa sala de aula. Você tem que estar tranquilo com relação a isso. Eu digo sempre nos meus cursos que as pessoas têm todo o direito de pensar o que quiser de mim. Tem todo o direito. E é importante eu ter noção disso, porque isso me deixa tranquilo para absorver muitas vezes uma antipatia energética por conta das ideias. E eu tenho que resistir a isso. Eu não sucumbir a isso. É a mesma coisa. Se alguém está pensando mal de mim ou está com alguma dificuldade em relação a mim, eu tenho que entender e respeitar a forma de pensar dessa pessoa. Se o que eu estou falando está trazendo uma antipatia para essa pessoa, ok, é direito dela. Mas eu tenho que resistir a esse embate pensênico, energético. Eu não preciso me defender necessariamente, eu preciso entender e respeitar.